Olá, gente, bom dia, sejam bem-vindos ao Café Preto. Feliz quinta-feira para vocês, dia maravilhoso, dia abençoado. Hoje, dia 8 de setembro de 2022, o melhor dia das nossas vidas até então, sim, o melhor dia das nossas vidas até então, pois foi o dia que o Senhor nos deu. Então vamos nos alegrar no Senhor, vamos nos encher da palavra. Bom dia, Val, Deus te abençoe. Estou aqui com o YouTube e o Instagram ligados, transmitindo para vocês essa live do Senhor, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso e quando a gente o busca com todo o nosso coração, todos os dias da nossa vida a gente é abençoado, porque Deus é fiel, Deus é paz. Bom dia, Deus é paz, Deus é amor. Bom dia, Dulce. Deus abençoe. Vamos abrindo o nosso coração, vamos abrindo a nossa mente. Vem, Espírito Santo, vem, nos enche, nos capacita. Me capacita, Senhor. Use e abusa da tua serva fiel. Ai, Senhor, estou aqui para te servir, para te honrar. E o Senhor aprecia aqueles que honram, aquele que honra os teus mandamentos, tudo que o Senhor manda a gente fazer. Ó Pai, que a gente tenha um coração constante, um coração humilde, um coração realmente que faça a tua vontade. Que seja o que é da tua vontade e o que não da nossa vontade, porque a gente sempre tem desculpas, a gente sempre tem historinhas, mas o Senhor sabe todas as coisas. Então, abençoa este dia, abençoa as nossas famílias, faz com que a gente seja realmente continuista, faz com que a gente seja realmente perseverante em Ti, porque quando a gente persevera no Senhor, diante das adversidades, a gente consegue chegar até a vitória, porque a gente perseverou, a gente teve uma fé inabalável, e ter uma fé inabalável é a chave de todas as coisas. É a gente fazer o que é certo, fazer o que Deus nos pede, ser continuista, né? A gente realmente fazer aquilo, a gente se esforça para cumprir o que Deus está pedindo a gente. Por mais que as circunstâncias mostrem outra coisa, a gente tem que perseverar, a gente tem que passar por cima da nossa vontade, da nossa carne, e a gente realmente tem que ir em frente, porque Deus é conosco. Deixa eu convidar aqui algumas pessoas para a nossa live, para entrarem aqui. Deixa eu convidar um minutinho, só convidando aqui rapidinho as pessoas. Deus é fiel, Deus é Pai. Oh Pai, obrigada pela tua fidelidade. Você é um Deus fiel, fiel para cumprir hoje e sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Já convidei aqui algumas pessoas e é isso aí. Vamos aqui nos enchendo da palavra, vamos aqui nos empoderando na palavra, porque é isso mesmo. E Deus sabe todas as coisas, Ele conhece nossa estrutura, Ele sabe do que a gente é capaz de suportar. Lembra de Jó? Jó, realmente, Deus conhecia a estrutura de Jó. Por isso que Deus permitiu que o inimigo tocasse na vida de Jó. Ele permitiu, sabe por quê? Porque ele conhecia a estrutura de Jó. Então, quando o inimigo chegou até Deus e disse: olha, permita eu tocar, permita eu tocar nele. Aí Deus disse: você pode tocar em tudo dele, menos a vida dele. E o inimigo disse: ele vai blasfemar, ele vai te virar as costas. Mas Deus conhecia a estrutura de Jó, assim como ele conhece a nossa estrutura. Então Deus sabe todas as coisas. Deus sabe do que você é capaz aí de estar suportando. Muitas vezes a gente está vivendo uma situação que a gente acha: meu Deus, eu não vou conseguir. Isso para mim é demais, está muito pesado. Eu não vou conseguir superar, eu não vou conseguir me levantar, eu não vou conseguir. Vai conseguir sim, em nome do Senhor Jesus, que Deus é contigo. Ele conhece a sua estrutura e Ele sabe se você está passando por essa aflição, é porque Ele sabe que você tem estrutura para poder você carregar isso. Conhece aquele louvor?
Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não, esqueci agora. Não, não sei o que, ele está vendo, né? Então ele está vendo todas as coisas. Ele está vendo, ele conhece o teu coração. Ele sabe, esta internet está uma bênção, amém, amém. Louvado seja Deus, Val. Ele sabe todas as coisas e ele é fiel para cumprir. Então, olha, não pare que ele está vendo, é isso, não pare que ele está vendo isso aí. Ai, meu Deus, ai, que louvor maravilhoso, né? Ele levanta a gente, né? É isso mesmo, se a gente está sentindo que o mar está revolto, se a gente está sentindo que as coisas estão realmente fortes, a gente não pode se esmorecer, a gente não pode recuar. Não recue. Não recue diante da dificuldade, porque Deus conhece a sua estrutura. Ele sabe o que está fazendo, porque mesmo que seja difícil, a gente não pode parar. Não pode parar. Porque Ele está vendo tudo que a gente está passando. Mas se a gente está passando por aquilo e Ele está permitindo, é porque Ele sabe que a gente vai conseguir superar. A gente tem estrutura suficiente, a gente tem estrutura suficiente para dominar tudo isso, para passar por cima de tudo isso. E hoje tem essa palavra aqui do Salmo 103, versículo 14, que diz aqui, uma palavra pequenininha, mas que fala justamente isso. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Pois é, Ele sabe que nós somos pó. Amém. Ele sabe tudo que a gente é capaz. Deus sabe todas as coisas. E Ele sabe justamente aquilo que você está passando, por que você está passando. E Ele realmente Ele quer te abençoar. Deus quer te abençoar rica e poderosamente, porque Ele é um Deus fiel. Então não tema nada, não tema nada, porque Deus é contigo. E Ele quer que a gente realmente o siga com todo o nosso coração, assim como fala em Josué 23, versículo 6. Esforçai-vos, pois, muitos para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Amém. Louvado seja Deus. Bom dia, com muita alegria a todas vocês. Obrigada pela sua presença. Às vezes, como eu já disse, eu fico assim olhando para o lado, é porque eu estou no YouTube e estou aqui no Instagram ao mesmo tempo. E é isso, a gente tem que fazer com que a palavra de Deus seja, atingida, seja realmente alcançada por muitos e muitos fiéis. As pessoas estão com necessidade da palavra de Deus. As pessoas estão realmente com sede e com fome. Agora, o que elas não têm é esse esforço. As pessoas não estão se esforçando para que se cumpra a promessa de Deus na nossa vida. A pessoa desiste. A pessoa, ela vai e aí não tem aquele espírito continuista. Ela começa fazendo uma coisa, aí depois as dificuldades começam a aparecer, aí começam a aparecer mais e mais dificuldades e ela para e ela já não consegue continuar porque ela não consegue se esforçar. Então eu te digo, muitas vezes, gente, vai vir aquela vontade de parar. Vai vir aquela vontade realmente de você recuar, de você parar e dizer assim, meu Deus, será? Será? Tá tão difícil. Mas Ele conhece a sua estrutura. A palavra de Deus se encaixa para todos os lados e vai uma completando a outra. Você precisa se esforçar para que a promessa se cumpra. E você precisa realmente perseverar. Você precisa passar por cima de todas as circunstâncias, focando no Senhor. Porque quando você se esforça, bom dia, minha amiga Cibele, Deus te abençoe.
Deus está voltando e nada pode nos tirar do foco da salvação. Amém. Louvado seja Deus, com certeza. Quando a gente persevera, quando a gente segue em frente, quando a gente realmente, a gente se esforça, Deus nos abençoa. Ele nos abençoa em todos os nossos caminhos. Então, eu sei que a luta não é fácil, eu sei que a luta é constante e diária. Mas o que eu estou falando para você é o que eu tenho falado internamente para mim e o que eu tenho me fortalecido todos os dias. Não pare. Deus está vendo o seu esforço. Ele está vendo tudo que você está passando. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o que você é capaz de suportar. Então, isso é testemunho, um testemunho tremendo, porque é aquele que realmente ele passa pelo que ele tem que passar, porque ele está confiando em Deus. Se Deus está te dizendo, nem você passando pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal nenhum, porque ele está com você. Pois é, se ele está com você, não tema nada. Ele sabe que você é capaz, ele sabe que você vai ter vitória. Você só basta crer e acreditar e se esforçar, porque quando você se esforça, você consegue. Quando você se esforça, você realmente recebe a bênção. Quando você se esforça no Senhor, você realmente é abençoado. Então eu vou te dizer, tá difícil aí? Tá difícil, não tá sendo fácil para você? Eu imagino que não. Para mim, tem situações também que não são fáceis. Mas Deus, ele vai te dar estrutura, porque você já tem. Se ele tá fazendo você enfrentar esse problema, é porque você tem estrutura, você tem realmente toda a capacidade para poder lidar com isso, mas você precisa acreditar. A gente não pode deixar o problema tomar conta. Quando você toma conta, né? Quando você realmente deixa Deus tomar conta da situação e não o problema ser maior do que ele, você vai ver o favor de Deus, o agir de Deus na sua vida. Olha, eu sei que muitas situações parecem irreversíveis, mas nada é irreversível para Deus. É tão lindo a gente estar passando pelas aflições. É lindo da gente falar, mas da gente estar vivendo às vezes não é tão lindo não. É doloroso, dá medo, às vezes, mas o que eu quero te dizer é que você se torna imparável em Cristo. É incrível. Quando você conhece a palavra, quando você busca todos os dias da fonte, a fonte te fortalece. Te fortalece em todas as áreas, porque você busca aqui a resposta para os seus problemas e Deus te dá a resposta, porque esse livro é poderoso. Ele é fiel para cumprir. Então, se você quer resposta para muitas coisas que estão acontecendo, Deus vai te dar a resposta dele. Não muitas vezes a resposta do mundo, porque a gente não sabe o que está acontecendo. O mundo, né? Muitas coisas estão acontecendo. Mas o que você tem que colocar em mente é que Deus, como o Val está dizendo aqui, Deus é bom todo o tempo. E Deus, ele vai realmente abençoar aqueles que o honram. Deus ama aquele que honra a palavra, aquele que honra os seus mandamentos, aquele que realmente honra tudo que ele está te pedindo e ele quer realmente que você usufrua. Então, olha, ouça com todo o seu coração. Deus quer que você realmente usufrui do que Ele tem para você. Tome posse das promessas. Eu sei que muitas vezes, eu sinto muitas vezes, eu vejo. Você tá indo e você não sabe onde é que vai chegar. Você tá indo e você não consegue ver um final. Mas Deus, Ele tem a visão ilimitada, não é a sua que é limitada. Nossa visão é limitada, a gente só vê aquilo que a gente consegue enxergar. Mas Deus, Ele sabe todas as coisas. Então eu quero te encorajar hoje, nesse dia 8 de setembro de 2022. Alegria, alegria, meu irmão, minha irmã. Alegria no seu coração.
Tenha fé, persevere, creia no poder de Deus na sua vida. Se você está passando por isso, Ele conhece a sua estrutura, Ele vai te dar tudo o que você precisa para você enfrentar toda a situação que você tem que enfrentar. Se esforce para que se cumpra a lei, para que se cumpra a promessa. A promessa vai se cumprir. Muitas vezes eu tô assim, eu olho uma situação, eu não vejo uma saída, mas quando eu fecho os meus olhos e penso na promessa do Senhor, eu vejo a vitória. Então, se você consegue enxergar a vitória em nome do Senhor Jesus, é porque vai acontecer. Mas os obstáculos irão acontecer, mas faz parte da jornada você passar por esses perrengues que não são fáceis. Ele realmente, é como a Roseli está falando, Ele é a nossa força, é a nossa fortaleza. Sim, louvado seja Deus. Amém. Aleluia. É isso aí, Dulce. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos nos alegrar nele. Vamos honrá-lo, mesmo que as coisas ainda não estejam da forma que a gente gostaria, mas vamos seguir o que ele está pedindo. Não vamos deixar o mau humor, não vamos deixar as aflições do dia a dia fazer com que a gente fique mal-humorado, que a gente fique se maldizendo, que a gente amaldiçoe, use a nossa boca para fazer o que é de contra Deus. Não, a gente está passando pela aflição e a gente está honrando. A gente está dizendo, Senhor, o Senhor conhece a minha estrutura, o Senhor sabe de onde eu vim e para onde eu vou. E para que sua lei se cumpra, eu preciso me esforçar, eu preciso crer, eu preciso ter essa visão ilimitada, eu preciso ver a vitória, que eu sei que a vitória irá chegar em nome do Senhor Jesus e irá chegar. Eu declaro vitória sobre a sua vida, eu declaro vitória sobre os seus, porque Deus é fiel e Deus é Pai. Vamos orar? Antes de orar, deixa eu ler aqui os comentários de vocês. Deus vê o que nós não vamos, Deus vê o que nós não vamos, ouve o que não ouvimos. Ele, estou entendendo. Deus vê o que nós não vimos. Eu quero dizer, eu acho que não vamos, né? Deus vê o que nós não, Deus vê o que a gente não vê, não é verdade? E Ele ouve o que a gente não ouve, porque o Senhor tem sempre o melhor para a gente quando a gente crê. Realmente a gente precisa crer. Crer incansavelmente. É isso mesmo, Roseli. Desculpa a dificuldade aqui para ler, foi até cair a ficha. Sermos guiados por essas verdades escritas no manual da vida, que é este livro sagrado. Amém. A Bíblia é o nosso manual sagrado. Amém. Louvado seja Deus. E é assim. E é ela que nos sustenta, é ela que nos levanta, é ela que faz com que essa estrutura seja fortalecida. Porque muitas vezes a gente não sabe que a gente é capaz, a gente se acha tão fraco e a gente é forte. E muitas vezes, na hora que você acha que você está tão fraco, que você descobre o quanto forte você é, o quanto você é forte, o quanto você consegue driblar, né, as armadilhas do inimigo, driblar as circunstâncias, os percalços que vêm diante de você. Porque você tem estrutura, porque você tem imagem e semelhança de Deus. Então, se você tem imagem e semelhança de Deus e essa é a sua identidade em Cristo, está segura, você está segura. A sua estrutura é rocha, você é fortalecido no Senhor, você realmente tem isso. Então, é isso que a gente tem que se espelhar. Meu Deus, eu não vou conseguir, eu sou a sua imagem e semelhança. Eu vou conseguir, eu vou ter vitória. Eu vou superar tudo isso. Tudo isso faz parte do testemunho, porque nenhuma vitória é alcançada sem ter um testemunho poderoso. A vitória é o resultado, mas o testemunho é o que você passa durante a jornada, é o que você se fortaleceu, é o que você realmente descobriu de que a sua estrutura é feita. Sua estrutura é feita dele.
Então você não pode temer nada. Você é um filho, uma filha, precioso, preciosa. Sua estrutura está em Cristo. Então, creia, vá hoje como um imbatível, um imparável, porque você é imbatível e imparável em Cristo. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada por este dia maravilhoso, obrigada porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que conhece nossa estrutura, por isso que temos que tomar posse da nossa identidade, que é a sua imagem e semelhança. Nós somos filhos, filhas preciosas e o Senhor nos ama com todo o coração. Ó Pai, eu oro pelas pessoas que estão se sentindo tão fragilizadas, estão cegas e não conseguem ver, Pai, não conseguem tomar posse dessa bênção que é tomar posse dizendo que nós somos sua imagem e semelhança. É muito fácil a gente falar e não sentir, mas quando a gente fala e sente, a gente se fortalece e a nossa estrutura verdadeiramente ela vai ser mostrada, porque nós somos fortes. É como o Senhor disse, espírito de coragem, de poder, de equilíbrio. Nós somos fortes e corajosos, sim. Nós somos fortes e corajosos e nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Ó Senhor, abençoa este dia. Abençoa esse dia 8 de setembro, o melhor dia das nossas vidas até então. Eu declaro que bênçãos extraordinárias venham sobre nós, que realmente uma força divina venha para nos impulsionar, sem medo de nada, que a única coisa que tenhamos medos é a Ti, Pai, de não estar te agradando ou te honrando, porque se a gente te agrada, a gente te honra, a gente está seguro. A gente não pode ter medo do homem, mas a gente tem que temer a Ti por respeito. Temer a Ti porque a gente sabe que a Sua palavra é certa, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E é isso que nos fortalece, porque o Senhor é fiel para cumprir o que diz. Então, por isso que temos que crer em Ti. E se o Senhor prometeu algo no nosso coração, vai se cumprir. E o que nós temos que passar é porque a gente tem que passar. E o Senhor vai nos dar tudo, toda a estrutura que a gente precisa para poder passar pelas dificuldades, para poder passar pelos desafios. Quando o desafio vier, você vai olhar e vai dizer assim, Deus, Ele tem um plano para isso. Se eu estou passando por isso, Ele tem uma saída. Então clame a Deus com todo o seu coração. Ore, ajoelha e ora e pede. Pede essa estrutura, pede para Ele te fortalecer, pede para Ele dar uma solução, porque se você pedir, você vai receber. Porque Deus diz, pede com fé e será dado a você. Peça com fé e Deus vai realmente liberar para você. E você precisa ter fé. Tantas vezes na Bíblia a gente fala, a gente vê Deus falando com a gente, aquele que creu, aquele que obedeceu, aquele que realmente, né, fez todos os milagres, fez tudo porque Deus realmente falava e a pessoa agia com fé. Haja com fé, não esmoreça diante da dificuldade. Haja com fé, tenha uma visão além do alcance, uma visão que é a visão do Senhor. Aquela visão que você está enxergando muito mais além, que você está ali focando na vitória, no resultado final, porque aí a sua jornada é que vai te fortalecer para chegar até lá. Né, que testemunho fraco seria se a gente não tivesse uma jornada forte, cheia de aventuras, cheia realmente de problemas para a gente resolver, porque Ele está no comando de todas as coisas. Porque aqueles que não têm um testemunho impactante, eles não vão impactar nada. Mas aqueles que realmente superam, porque realmente passaram por cima de tudo, com um trator, porque Deus estava, né, no comando de todas as coisas, aí sim, aí realmente se fortaleceu, porque na sua jornada foi o testemunho se fortaleceu diante da sua fé.
Então eu declaro em nome de Jesus que teremos testemunhos fortes, testemunhos tremendos para a honra e glória de Deus. Que Deus abençoe hoje e sempre a você em todas as áreas da sua vida e que você tenha a sabedoria e que saiba a sua estrutura para lidar com qualquer coisa que aparecer no meio do caminho. Porque Deus é contigo, Deus é fiel, Deus é amor. Eu te amo, mas Deus te ama muito, muito mais. Que a paz do Senhor esteja com você hoje e sempre. Obrigada pela sua presença, obrigada pelo seu carinho, obrigada pelos seus comentários. É muito importante ter você aqui. Você é realmente essencial, é importante. Deus realmente, Ele ama aqueles que o honram, Ele ama aqueles que o buscam. Então eleve a Deus com todo o seu coração. Quando eu postar essa live, se essa palavra tocou o seu coração, comenta, tira um print, faz um story, passa a palavra de Deus para frente, porque você não está me honrando, você está honrando a Deus, porque é o Espírito Santo que está aqui me guiando, e Ele que me guia, e Ele que realmente é quem me fortalece todos os dias, porque se eu fosse por mim, eu não chegaria a lugar nenhum. Mas como Deus é, o Espírito Santo é quem me move, é quem me guia, então eu vou muito mais além. E você pode ir muito mais além. Vamos juntos, hoje e sempre. Deus é conosco. Um grande beijo no seu coração, um abraço de 40 segundos. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, um abraço. Deus te abençoe também, Val. Abençoe todos vocês aqui presentes e todos que irão assistir essa live mais tarde. Um grande beijo no coração e até amanhã. Tchau, gente. Amo vocês. Tchau.